Opa, já estamos de volta, agora às 7 horas e 20 minutos. Vamos entregar direto para Adalberto Melo, que está chegando com a resenha desta terça-feira. Adalberto. Vamos que vamos, Olavo. No rádio, na TV, na internet, estamos juntos outra vez. É o seu Tá Na Hora. E você mandando mensagem pra gente pelo WhatsApp vai ficar bem melhor. Quer ver, ó? 21069403 é o número para você participar. Tem o QR Code também, você aponta o seu celular rapidinho ali, ó. Já leva você, então, para participar diretamente com a gente. 21069403 é o nosso WhatsApp. Estou aqui com o Diogo Coutrin, Ricardo Max. E hoje eu estou falando assim, correndo um pouco mais rápido, porque a pauta está cheia, meu amigo. Impressionante. Que final de semana foi esse, minha gente? Muitas notícias aqui dos bastidores da política e a gente não vai perder tempo, não. Aliás, a gente começa mostrando primeiro uma reportagem para vocês. É aqui da capital, aqui de São Luís. É que pais e alunos de uma unidade escolar, a unidade Darcy Ribeiro, no Sacavém, eles fizeram um protesto contra a retirada de turmas do ensino fundamental da escola. Eles denunciam falta de diálogo com a comunidade e temem que os filhos fiquem sem estudar esse ano. Pais de alunos da escola Darcy Ribeiro, no bairro Sacavém, interditaram as duas vias da Avenida dos Africanos na tarde desta terça-feira. O protesto foi contra a retirada das turmas do 6º ao 9º ano da escola, feita pela Secretaria Municipal de Educação de São Luís, sem aviso prévio ou definição de onde os alunos devem continuar os estudos. As crianças ficaram no meio do ano sem estudar, isso não existe, isso é inconstitucional. E aí as mães desesperadas porque não estão achando escola para seus filhos estudarem. E aí nós estamos aqui fazendo apelo para que essa Secretaria de Educação venha dar uma resposta para essas mães. Simplesmente acabaram com as séries, igual estão falando, e não justificaram para nós nada. Aí está sendo morto, crianças aí mortas aí, não é assim. O prefeito Brade, eu sei que ele não é assim, de tomar uma decisão esdrúxula. Ele tem que sentar e conversar. Aí hoje tinha uma reunião com a CEMED, os representantes, sabe o que fizeram? Não vieram. Aí está causando isso aqui. A decisão da CEMED até agora, sem uma justificativa clara, pode fazer com que alunos percam o ano letivo. Mas os impactos não param por aí. Além de verem os seus filhos fora da sala de aula, os pais também reivindicam outras demandas. Já teve reunião e não fizeram nada. Já foi secretário, disse que ia ter reunião e quer tirar todas as crianças para estar para o outro lado. Aqui tem menino deficiente, eu sou avó de menino aqui. A manifestação foi pacífica, mas causou transtornos no trânsito. Muitos motociclistas usaram o canteiro central para desviar do bloqueio, enquanto motoristas tiveram que mudar de rota. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e desfez a interdição. Isso daqui de fechar a avenida é uma forma de ficar, que as mães estão desesperadas e chamar a atenção do poder público. Como essas crianças vão sair no meio do ano, ficar sem escola, gente? Isso não pode existir, gente. Não é o primeiro protesto que acontece não, viu, minha gente? Praticamente toda semana essas mães estão ocupando esse espaço aí. Praticamente toda semana. A gente mostrou aqui mais uma vez o que aconteceu. E é um grito, Ricardo, que a gente sente por parte delas. E assim, tipo, olha, foi a última alternativa que a gente teve. A reunião marcada não aconteceu, não houve uma justificativa. E nós, claro, pedimos um posicionamento também aqui para a Prefeitura de São Luís. Pedimos um posicionamento da Secretaria de Educação, mas até esse momento não recebemos nenhuma informação. O que aconteceu? O que motivou essa situação na escola? Quando vai ser resolvida? O que vai ser feito com os alunos, por exemplo, que saíram agora dessas turmas que foram fechadas? Por que essa medida foi tomada? Quando vai acontecer a reunião com a CEMED? Até agora, o pior é isso. Nenhuma resposta, Ricardo. Inicialmente, boa noite, Adalberto, boa noite, John, boa noite, Olavo, boa noite a todos. É um desarranjo, né, na vida dessas famílias, né? Famílias que têm lá os filhos estudando numa escola, imagina-se próximo às suas casas. Do nada, a Prefeitura de São Luís decide remover esses alunos para uma outra escola distante e está aí o protesto desesperado dessas mães. E aí, quando a gente se pergunta, né, por que a gente não consegue avançar, né? Por que os nossos indicadores sociais são tão ruins? Os nossos gestores não ligam para a educação, né? É um exemplo claro de descaso. Isso que a gente vê aqui em São Luís não é a primeira vez. Não se trata apenas de protesto. Nós temos casos de a justiça
ter que intervir. Lembro que no ano passado a Justiça interveio obrigando o Estado a reformar 65 escolas que estavam lá na iminência de cair por sobre as crianças, né? Quer dizer, um descaso com a educação, né? Se o governo não liga para a educação, vai ligar para quê, né? São 19 horas mais 25 minutos. Você acompanhando o nosso Tá Na Hora. Um abraço para a Joanete, que mora em Outeiro, Cedral, ligada na nossa programação. Nosso muito obrigado aqui por acompanhar o nosso Tá Na Hora, viu? Você ligado com a gente aqui, mandando mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Antônio e Tânia no Paraná. Boa noite, Roberto. Aqui é o Fábio da Vila Embratel. Alô para o meu filho Fagner Levi, ligado na melhor bancada do Maranhão. Obrigado, gente. O Raimundo Pinto do Brejo também está ligado com a gente. Olá, meu nome é Sebastiana, moro no condomínio Praias Belas. Vocês estão de parabéns pelo programa. Quero mandar um alô para mim todas as noites. Obrigado, viu, Sebastiana, pela participação aqui no nosso Tá Na Hora. Bom demais saber que você está com a gente nessa noite, viu? Vamos em frente. Bom, a gente tem vários assuntos aqui em destaque. Vamos colocar agora um destaque em relação à entrevista que deu o governador Carlos Brandão ao Metrópolis, o site de notícias nacional, inclusive. O governador falou sobre vários assuntos lá, John. Inclusive, a gente tem os trechos aqui. Isso. E a gente vai começar mostrando um primeiro trecho em que o governador ele fala a respeito, o jornalista pergunta sobre não ter sido convidado para o casamento do Flávio Dino, fala desse distanciamento entre brandonistas e dinistas, e aí, num determinado momento, o governador faz uma leitura, relembra como foi quando o Flávio entrou na política, diz que ele foi o único que deu ali a mão e tal, e que, inclusive, foi por conta dele que, né, o apoio que o Flávio Dino precisava naquela ocasião, teve nele, então, esse apoio. E aí, na sequência, ele vai falando sobre vários assuntos. E aí ele fala, em determinado momento, sobre a razão do rompimento entre o grupo. Vamos assistir esse trecho, que eu acho que é importante. Vamos lá. Eu fui vice dele 2 mandatos, nunca tive problema nenhum, nunca exigi cargo, nunca exigi secretaria, certo? Sempre um vice leal e um vice sem conspirar, um vice ajudando a gestão. Bom, esse aí a gente não repete mais, tá, Marcelo? Porque entrou a sequência errada. Esse aí foi ele falando sobre o comportamento dele como vice. Agora a gente vai ver o trecho que eu chamei, que é os trechos que ele fala de qual foi a razão, a causa realmente desse distanciamento, já que ele não fala em rompimento, fala em distanciamento dos grupos. Vamos conferir um trechinho. Então eu fui o candidato natural do governo, porque assumi também o governo e era para ele a melhor opção, certo? Portanto, dessa boa relação que a gente tinha, né? E aí, quando ele foi para o Ministério da Justiça, a gente continuou essa boa relação e tal. Só que depois ele foi para o Supremo. Só que tem um grupo ligado a ele, os deputados, que acho que ainda não se conformaram, certo? Que o governo Flávio Dino acabou. Então eles querem ter as mesmas condições, que eram ex-secretários, hoje alguns 3 ou 4 são deputados, eles queriam ter as mesmas condições, certo? Que tinham anteriores, o mesmo prestígio que tinha no governo. Mas isso não é possível, o governo muda, você dá, prestigia, certo? Eu sempre prestigiei o grupo mais próximo dele, mas não da maneira que eles queriam. Aí começou, né, essas coisas, mas assim, ele está lá no Supremo cuidando da parte jurídica, eu estou aqui cuidando da gestão, essa parte que leva para cá, leva para lá, eu procuro não me envolver com isso. Para fechar, um último trecho onde ele fala como é que está hoje a relação entre o governador e o vice-governador. Qual é a temperatura? Como é que está hoje? Como é que ele define essa relação nos dias de hoje? Vamos conferir? A gente hoje não tem um rompimento com o vice-governador, mas a gente está afastado, certo? Mas a gente tem essa relação cordial, eu tenho relação cordial com todo mundo, eu sou conhecido como um político agregador. Vamos lá, dupla. John Coutrinho, começando com você. Você viu aí algumas situações, né? Ele fala sobre, por exemplo, 3 ou 4 inconformados, né? Deputados que pediram espaço, o espaço não veio, por isso há esse distanciamento. E o caso do vice especial que ele fala aqui, não há um rompimento, há um distanciamento. John, boa noite. Boa noite, Adalberto, Ricardo, a todos. Olha só, a nosso amigo telespectador principalmente. O governador Carlos Brandão, ele deixa bem claro, não é, que não há hoje diálogo entre os dinistas e brandonistas. Ainda não há um rompimento, fala afastamento, não é? Mas já está quase num rompimento,
não é mais nem, sempre gosto de falar, não é mais a corda puxada, é o elástico, né? Porque ela está puxando demais. E essa fala do Carlos Brandão, para ser bem objetivo e claro, não é, demonstra que hoje é muito difícil retomar esse diálogo e retomar essa unidade de pacificação. Está muito complicado, porque de ambos os lados, hoje a gente viu, por exemplo, uma fala do vice-governador Felipe Camarão dizendo que vai ficar... A gente vai botar já já. Ah, pronto. O Felipe Camarão, já vai mostrar essa fala. Vai. O Felipe Camarão disse que fica no cargo, o Brandão saindo, o Felipe Camarão disse que pode concorrer a qualquer cargo, né, ele sendo vice-governador, independente da decisão que o governador Carlos Brandão tomar, se ele fica no governo, se ele sai. O Camarão disse que é candidato de qualquer forma a governador. Aí depois veio a fala hoje do Rodrigo Lago, né? Depois o governador reafirmou que vai ficar até o fim do mandato e apoiar ali o seu sucessor, fazer o seu sucessor. Aí Rodrigo Lago chamou o governador de trôpego e disse que era uma ladainha, aquela coisa toda. O Otelino, seu do líder, não foi? Falou alguma coisa nessa direção? O Otelino também se pronunciou. O Otelino disse que também se referiu à ladainha, disse que o governador, o Maranhão terá, né, nos próximos meses, um governador com as mãos limpas. Foi essa referência que o Otelino falou, não é? Ou seja, Rodrigo Lago, o Otelino, dando ali, né, umas cutucadas no governador Carlos Brandão. E o governador, que não é muito de falar sobre esse assunto, decidiu falar isso hoje, Adalberto, não é? E aí ele demonstra que vai seguir o que ele tem colocado como projeto, que é continuar o governo e eleger o seu sucessor, mas que está aberto ao diálogo, mas que esse diálogo precisa de alguém para sentar na mesa e colocar os dois, de um lado e de outro. Porque hoje a gente não vê, pelo menos a nível local, estadual, alguma pessoa que possa agir como bombeiro, intermediador, né, articulador para trazer essa pacificação. Eu só vejo o nome, que é o presidente Lula, né? Até hoje o presidente estadual do PT, Francimar Melo, disse que quem vai resolver, que vai ser o candidato aqui do partido a governador, que vai resolver é o Lula, né? Então, falou isso em entrevista, inclusive, à TV Mirante. Foi na manhã de hoje que isso aconteceu. Então, eu só vejo uma forma dessa pacificação que é, aí, a meu ver, o presidente Lula entrando em cena para tentar pacificar. Aproveitando o gancho do que o John falou, passando a bola para o Ricardo. Ricardo, se vai ser o Lula bombeiro ou se outro bombeiro será nomeado, eu não sei. Agora, haja água, meu amigo, porque a temperatura subiu, hein, Ricardo? Fogo, né? Boa noite. Boa noite. Fogo subiu, a temperatura está elevada. A temperatura está altíssima, né? E é isso que o John falou, né? Fala assim em afastamento, mas o rompimento está ali na esquina, né? Isso. Prestes a acontecer também o chamado rompimento. É o Lula que decide, né? Não podem zangar do jeito que quiser. Quem decide as coisas do PT é o Lula. Vamos voltar, 2010. O diretório do PT no Maranhão decidiu por apoiar o Flávio Dino para o governo. E o Lula disse, não, nosso candidato aí no Maranhão é a Rosiana. E o PT foi pelo beiço para a Rosiana, porque quem decide é o Lula. Naquela época, o Lula estava confortável, né? Foi quem praticamente reelegeu a Rosiana em 2010. Imagina agora que a situação dele não é lá tão confortável assim, né? Que vai precisar da base dele. Erra a turma da esquerda quando alimenta essa cisânia e esse aparte, né, dos brandonistas e dinistas, porque fragiliza o palanque do Lula aqui no Maranhão, que é uma das principais, se não a principal base do lulismo no Brasil, né? O Lula vai precisar de todo mundo junto, porque a campanha vai ser renhida, uma campanha difícil. Agora, por outro lado, e é lamentável ter de falar isso, expõe também a falta de um planejamento para o Maranhão, né? Os nossos políticos, historicamente aqui do Maranhão, eles não planejam o Maranhão, né? Os planejamentos passam pela perpetuação do poder, né? Esse desconforto aí é porque lá atrás, quando o Flávio Dino não cumpriu aquela carta compromisso com os aliados dele, da esquerda, ele, ao optar em lançar o Brandão e colocar o Felipe como vice, achava que o Brandão, em 4 anos, ia ser carta fora do baralho, eles iam voltar a mandar no Estado, né? Quer dizer, tentar se perpetuar no poder. Tá aí o resultado. Bom, a gente vai girando aqui com os assuntos da política e, claro, vamos continuar aqui nessa levada, porque agora tem o vídeo do Camarão falando, se posicionando em relação a... Ele já tinha falado isso uma vez, né? Mas reafirmou que será candidato independente da patada dos leões. Vamos lá.
eu quero aqui reiterar que vice-governador não precisa renunciar para disputar nenhum outro mandato eletivo. E por isso mesmo, eu não renunciarei. Em 2022, quando o grupo então liderado pelo ex-governador Flávio Dino me escolheu para disputar o cargo de vice-governador, era para garantir que todo aquele legado das escolas dignas, das universidades, dos hospitais regionais, das policlínicas, das compras da agricultura familiar, dos restaurantes populares e de muitas outras políticas públicas exitosas não fosse destruído. Essa é a minha responsabilidade como atual vice-governador do Maranhão. E por isso mesmo, sou pré-candidato ao cargo de governador do estado, para o qual me preparei durante anos. Se o governador renunciar para disputar algum outro cargo, já estou pronto para assumir e disputar a reeleição. E se ele não sair, sigo a pré-candidatura a governador do Maranhão pelo PT, para cumprir a missão de defender o legado deixado pelo governador Flávio Dino, no qual fui secretário por 7 anos e 3 meses, e lutar por avanços e pela reeleição do presidente Lula. Aí, portanto, o vídeo do Camarão. Mas, como disse o Ricardo, faz parte, né? São capítulos aí da história da política do Maranhão, mas a decisão mesmo, vai ser mais para frente, né? Vamos ter que esperar um pouco mais. Adalberto, eu conversei ontem com uma figura muito influente do PT, lá no Ceará, com muito trânsito em Brasília, e perguntando como é que está o cenário lá no Ceará, diz que lá está meio que já resolvido e tal, complicado até ir no teu Maranhão, ele me disse. Eu digo, mas o PT aqui não vai ter candidato? Não. A título de hoje, o PT caminha para ficar com o governador Brandão, viu? A informação que me foi repassada, hoje o PT caminha para ficar com o Brandão. Talvez não fique o PSB, que essa questão deve ser decidida nessa próxima semana, né? Inclusive com a própria mexida do Lula tentando ainda pacificar. Mas o PT, diferentemente do que os rumos aparentemente apontam, deve ficar com o Brandão, sim. Anotem e depois a gente confere. Não sou mandinar, não estou aqui prevendo nada, estou apenas passando uma informação que colhi junto a uma fonte muito segura, com muito trânsito no PT nacional. Importante. Um abraço para o Manuel, acompanhando a nossa programação, ligado aqui no nosso Tá Na Hora Maranhão. Esse debate é muito enriquecedor, está falando aqui, debate relevante, professor Ovídio de São Bento. Obrigado, professor, pela participação aí, obrigado pela audiência aqui no nosso Tá Na Hora. Pessoal mandando mensagem aqui para nós. Boa noite, bancada. Estamos aqui no Sesc Deodoro acompanhando o Tá Na Hora. Fábio, Rosa, Marcela, Eudes, ligados na TV Difusora aí no Sesc Deodoro. Obrigado, gente, pela audiência aí gigantesca. O pessoal sempre se liga nesse horário aqui no nosso Tá Na Hora Maranhão. A gente vai continuar falando de política, vai sim, senhor. O John já falou aí a respeito de uma publicação que foi feita de um deputado que aproveitou o feriadão para jogar mais lenha na fogueira, como a gente falou. Seja quem for o bombeiro, prepara os caminhões tanques, porque vai precisar de muita água para apagar esse fogo todo, viu? E o deputado foi o deputado Rodrigo Lago, não foi? Foi o deputado Rodrigo Lago, não é? Que chamou o governador Carlos Brandão de trôpego. Porque o governador Carlos Brandão disse que vai continuar no governo, exercer o mandato até o final, dezembro de 2026. Ele falou esse pasto dos bons, voltou a falar, reafirmou, e que vai eleger o sucessor. Aí o Rodrigo Lago imediatamente reagiu e deu essa declaração, né? Trôpego, né? A gente até comentava ali no expediente final, é a pessoa que cambaleia, né? Que dá dificuldade de andar. Não sei por que o Rodrigo Lago falou isso, né? O governador, enfim, será que você está meio cambaleando, não é? E até agora, provavelmente depois do Twitter é muito isso, né? Daqui a pouco estão respondendo lá, né? Está repercutindo. Agora repercutiu no final de semana, assim, essa postagem. E o próprio, engraçado que, falando nisso, né? Só para finalizar o assunto, ainda na entrevista do Brandão, o Brandão chegou a dizer que o Flávio Dino hoje, o Flávio Dino começou a carreira dele política, foi deputado federal, porque o Brandão ajudou, né? Segundo ele decidiu dar 50 mil votos para o Flávio Dino. Isso é uma história que é contada quando o Zé Reinaldo decidiu apoiar o Flávio Dino, deputado federal, e aí ele pediu a ajuda de todo mundo, não é? Aí o Humberto Coutinho ajudou de um lado, né? E o Brandão disse também que ajudou, renunciou a alguns votos
para ajudar o Flávio, não foi, Ricardo, lá em Caxias, não é? Exatamente. A gente está com o tempo corrido, porque ainda tem aqui dois assuntos ainda em pauta, gente. Vamos dar uma corridinha hoje, amanhã a gente complementa. Pronto. Agora a gente vai falar da situação que é relacionada à mudança de secretários, reflexo da mudança do lado dos republicanos começaram a aparecer. Vamos botar na tela a imagem, que aí em cima da imagem a gente já vai falando a respeito desse assunto, Ricardo. A imagem não é de agora, gente, calma, essa imagem é antiga, foi resgatada. Ao centro, para quem está no rádio, o Eduardo Braide, prefeito de São Luís. À esquerda de quem está vendo o vídeo, o deputado Aloísio. E à direita de quem está assistindo o vídeo, quem perdeu o posto agora, o ex-secretário. Júnior Vieira. É natural, né? Houve um distanciamento natural até do deputado Aloísio Mendes, do prefeito Eduardo Braide, um distanciamento, eu diria até respeitoso, né? Não teve, foi conversado, o Aloísio Mendes manifestou apoio à pré-candidatura do Orleans depois de ter conversado com o Eduardo Braide, de quem ele era até então aliado. O Eduardo Braide diz que não está nada decidido sobre se vai sair da prefeitura para disputar o governo, e esse afastamento é natural, que o prefeito tenha lá outro nome para colocar no lugar de um aliado, de um ex-aliado, digamos assim, né? Mas a relação deles, a meu ver, não é das piores não, porque não houve estremecimento, né? Foi tudo com cartas na mesa, tudo conversado, mas a troca de secretário reflete sim o afastamento, né? O Aloísio fez uma escolha, né? Isso. O Aloísio fez uma escolha em declarar apoio à base do governador Carlos Brandão e declarar apoio ao seu pré-candidato, que é o Orleans Brandão. Então ele fez a escolha, a gente sabe que o Braide deve ser candidato a governador, então cada um vai para o seu lado de forma tranquila, não é sem maiores estremecimentos. Como o Ricardo falou, a gente vê que talvez o Aloísio não seja mais aliado do Braide, não é? Porque ele optou por um outro projeto político e isso é natural, não é? Natural ser... Faz parte. Boa noite, aqui é o Fábio da Vila Ibratel, mando alô pro meu filho Fagner Levito, ligado na melhor bancada do Maranhão. Obrigado, Fábio, aí pela audiência gigantesca no rádio, na TV e na internet também. A gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente vai trazer outros detalhes e amanhã, inclusive, a gente vai mostrar uma entrevista do governador Carlos Brandão ao SBT News, essa entrevista que foi concedida hoje lá em Brasília, agora no final da tarde. Amanhã a gente traz os detalhes para você. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, John, Ricardo. Até amanhã. Olá, Boa noite. Boa noite. Valeu, turma. Até amanhã, então, quando a gente volta com a nossa resenha aqui no Tá Na Hora. Valeu, obrigado pela audiência.